Meu nome é Giovana, tenho 17 anos, estou na CD há 1 ano. A CD mudou muito a minha vida. Me fez ter mais otimismo, ter a esperança que um dia eu com certeza irei ser igual a todos, andar, correr. A CD quer dizer esperança, nunca desistir. Obrigada, CD, por você existir. Olá, você internauta, obrigado mais uma vez por estar conosco em mais uma edição do nosso programa Opinião, aqui no seu DGABC TV. Você sabe, um espaço para discussão política, onde você tem muita informação, debate, onde a gente traz personalidades aqui para discutir um pouco do cenário político da região. E na edição de hoje, estamos trazendo uma liderança importante do PSDB daqui do Grande ABC. A gente convida o deputado estadual Orlando Morando, do PSDB, ele figura presente aí na campanha do candidato de São Paulo, José Serra, foi um dos coordenadores da campanha, também muito forte na campanha vitoriosa de Lauro Michels em Diadema. Vamos falar um pouco da situação do PSDB no Grande ABC, um pouco do cenário pós-eleições, um pouco da sua trajetória política, o que ele pensa daqui para frente, enfim, vamos bater um papo aí com o deputado Orlando Morando. Fica aí, o programa Opinião está no ar. Orlando Morando, considerado por muitos analistas um dos grandes vencedores dessa eleição aqui do Grande ABC. Deputado, em primeiro lugar, obrigado por estar aqui, por aceitar nosso convite de vir bater esse papo aqui. É um prazer receber o senhor aqui em nosso estúdio. Sérgio, eu que agradeço a esta oportunidade, peço inclusive desculpas porque me furtei de outras ocasiões por uma questão única e exclusiva do tempo, exatamente pelas considerações que você já colocou. Estávamos envolvidos na campanha, ainda no mandato, então o tempo ficou muito apertado, mas é um prazer estar aqui com você no programa Opinião. O Sérgio Vieira, que é um repórter muito competente, não é de hoje, nem muito menos pelo cargo que você ocupa hoje no Diário do Grande ABC, mas pela tua história, espero de poder trazer informações que realmente possam ser ao contento do seu internauta, daqueles que acompanham o programa Opinião, este instrumento fundamental de notícia que faz parte aqui do Grupo Diário do Grande ABC. Obrigado, deputado. Começo perguntando, que balanço que o senhor faz de uma forma geral da eleição desse ano? Que cenário que o senhor sente aí depois das urnas apuradas aí? Não dá para fazer um balanço dizendo que foi extraordinário, especialmente o nosso principal partido adversário do PSDB aumentou a presença dele, tá certo? Em número de habitantes, manteve em número de cidades. Eles tinham Diadema, São Bernardo e Mauá, mantiveram São Bernardo e Mauá, perderam Diadema, porém ganharam Santo André, especialmente uma cidade que já foi governada pelo PT e tem o dobro do orçamento, quase que o dobro da população de Diadema, pelo menos 40% a mais. Então eles mantiveram uma presença muito forte na região. Por outro lado, nós tivemos alguns episódios favoráveis. Eu acho que o de Diadema é o mais visível, quebrou-se uma hegemonia de 30 anos do PT, com uma figura nova, que eu acho que faz parte desse ciclo que as pessoas buscam para a renovação. O Kiko conseguiu fazer o sucessor numa eleição difícil, mostrando boa capacidade do PSDB em governar. O Saulo Benevides teve uma grande vitória, que acabou sendo polarizada mais com o PT do que propriamente com o candidato do PPS, por questões jurídicas que transcorreram ao longo da eleição. E eu acho que foi uma eleição atípica, foi a de São Caetano, né? Porque não teve uma polarização frontal sobre os aspectos ideológicos de partido, mas polarizou-se nas discussões realmente de figuras da cidade. E o Paulo Pinheiro, vereador renomado, por isso que eu digo que cada eleição é uma eleição. A moda deste ano era dizer da renovação, o novo, até porque o candidato Fernando Haddad acabou se valendo desse discurso, o slogan dele era um novo homem para um novo tempo, essa coisa. Não aconteceu em São Caetano. O Paulo Pinheiro não é pela idade, mas vários mandatos de vereador, não era uma figura nova, um quadro novo. Era um expoente já conhecido como político da cidade. E a Regina Maura, que era aspirante numa disputa eleitoral, ela sim que era nova, não conseguiu sair vitoriosa das urnas. Então,
cada eleição, e você olha, mesmo no grande ABC, o que vale para São Caetano não valeu para Diadema. O Lauro se favoreceu do Novo. O Mário Reale era o prefeito atual, do PT, quer dizer, uma coisa que já simbolizava o velho sob o aspecto mais do conservadorismo de manter aquele grupo político. O Lauro, de maneira humilde, novo, realmente ele, sim, jovem, 30 anos, fez uma baita diferença. Está terminando o segundo mandato aí de vereador. De vereador. Agora, nesse caso, falando especificamente de Diadema, da qual o senhor teve uma participação efetiva, é ligado ao grupo, o Lauro é ligado ao seu grupo, quer dizer, está muito próximo. O presidente Lula, quer dizer, quando ele foi a Diadema, ele usou o argumento exatamente contrário do que ele falou em São Paulo. Lá ele defendia o antigo, ele defendia, falava não troque o certo pelo duvidoso. Então, isso também pesou um pouco, né? Porque o presidente recebeu muitas críticas depois desse comício em Diadema, né? Sérgio, eu acho que não estou aqui para... Todo mundo sabe da minha posição, sou adversário político do Partido dos Trabalhadores, nunca hesitei em fazer as críticas ao presidente Lula, especialmente quando ele era presidente da República, e faço o mesmo, se necessário for, com a presidente Dilma, porque eu acho que quem está na oposição, quem ganha governa, quem perde fiscaliza. No plano nacional, nossa obrigação dos partidos de oposição é fiscalizar. O Lula acabou se perdendo um pouco nessa linha de discurso, mas é inegável que ele foi um grande vitorioso porque elegeu o desconhecido Fernando Haddad na cidade de São Paulo. Então também não vamos fazer de rogado, até porque estava envolvido diretamente na campanha do candidato José Serra, onde nós não conseguimos a vitória. Porém, o Lula vai a Diadema e defende o velho abertamente. Aí ele vai a São Paulo, defende o novo. Ele vai a Campinas, ele defende o novo. As pessoas estão muito atentas a esse assunto. Então, a força do ex-presidente Lula é um quadro importante, inegável. Ele foi fundamental quando eu perdi a eleição para prefeito de São Bernardo, ele ajudou a dar vitória ao Luiz Marinho, mas as pessoas estão adotando mais uma linha cautelosa. Até porque, veja você como é interessante, como ele pregou muito em própria televisão o novo para a cidade de São Paulo, a cidade de Diadema é a que mais tem limites com a cidade de São Paulo. É verdade. Então, eu, mesmo andando em Diadema, a gente via muita propaganda do Haddad, do Fernando Haddad, já dentro do território de Diadema. Então, quer dizer, a história do novo que pegou para São Paulo, pegou em Diadema. Então, a palavra... eu acho que o Lula foi deselegante com o candidato Lauro, principalmente porque trouxeram coisas do passado, do tio-avô dele, que governou a cidade há 30 anos, quer dizer... Acho que a campanha, o momento da campanha não pode ser um vale-tudo sem nenhum critério. E eu acho que realmente, na sua consideração que você me pergunta, não foi bacana essa coisa de ele querer defender o velho, enquanto na cidade do lado ele defendia o novo. Não tem muita lógica. Agora, de fato, a vitória do Lauro foi muito comentada, quer dizer, no país inteiro. De fato, ele conseguiu uma façanha, né? Foi um feito histórico aí. Ele tirou o Partido dos Trabalhadores do poder, depois de 30 anos, a primeira cidade onde o PT governou no país, com Gilson Menezes, atual vice-prefeito. Também foi candidato a vice-prefeito pelo PSB. A que o senhor atribui esse resultado e a sua expectativa para o governo Lauro? Eu acho que teve um cansaço. O poder, por mais que você faça, não é o caso que ocorreu em Diadema, eu acho que o Mário Reale e as urnas mostraram isso. Fez um governo tímido, fez um governo fraco, fez um governo fraco em realizações e sob a presença política também. O Mário foi deputado comigo, nada contra sobre a questão pessoal, mas pouca política na cidade, pouca política pública, não mostrou efetivamente ao que veio. Por outro lado, teve um esgotamento da população com esses sempre os mesmos, sabe? Então era Gilson, Felipe, Mário, que foi o último a entrar, quer dizer, ficou um círculo muito fechado, a população cansou, o Lauro veio com um oxigênio novo, tem um sobrenome importante na cidade, o seu tio-avô, quando prefeito, foi um bom prefeito para a época, o Lauro fez bons mandatos de vereador, cumpriu um papel de oposição corretíssimo. Eu me lembro, numa vez que o Lauro me acionou, eu já era deputado, que ele pegou lá mais de 2.000 frascos de remédio vencido, num almoxarifado. Então, quer dizer, ele fazia uma oposição responsável, mas fiscalizava. A sociedade viu que ele representava o novo com responsabilidade
e, ao mesmo tempo, com uma capacidade de trazer uma nova expectativa para a cidade. Agora, é uns desafios, sem dúvida nenhuma. Ele não pega uma cidade com um orçamento alto, ao que se avalia pelos dados publicados, inclusive pelo Diário do Grande ABC, deve pegar um orçamento enxuto, uma expectativa de realização muito grande, toda vez que se muda tem essa expectativa. É fundamental que ele tem ciência disso, tá? Eu nada mais estou repetindo do que eu já ouvi dele aqui. Manter grandes parcerias tanto com o governo do Estado quanto com o governo federal. Com o Estado, eu tenho certeza que não existirá nenhum tipo de boicote. E a gente espera que, por parte do governo federal, também não punam a população de Diadema, porque a sociedade optou em tirar o PT e trazer uma vida partidária e um quadro novo para a cidade. Mas eu tenho uma expectativa muito positiva. O Lauro é muito transparente, é muito correto, ganhou com muita raça, uma eleição dificílimo, que ele acreditou do começo ao fim e conseguiu sagrar-se aí com uma vitória que foi a maior do segundo turno. Das 3 cidades que tinham segundo turno, Santo André, Mauá e Diadema, ele foi o único que passou dos 60%. E tenho certeza que fará um governo à altura do que as pessoas deram essa credibilidade a ele. Falando de São Bernardo, deputado, a cidade da qual o senhor tem a sua base eleitoral. Moro lá. O senhor mora em São Bernardo. Qual a sua análise aí dessa eleição? Quer dizer, que cenário o senhor faz dessa eleição? Sérgio, como eu disputei a prefeitura na eleição anterior, é uma coisa que eu fico muito à vontade, mas acabou sendo uma eleição polarizada. Eu fiz essa avaliação e defendi ela neste mesmo modelo para Diadema, que a gente acabava de falar. Quando você pega quem está na máquina e busca a reeleição, toda a polarização favorece quem está no governo. E Santo André não foi diferente. Aqui o que acontece? Você teve uma eleição, mas eu te respondo São Bernardo. Aidan, Carlos Grana, Salles e o outro candidato jovem lá, o Flacker. O Flacker. E o Nilson Bonomi. E o Bonomi. O que aconteceu? Você pulverizou. Quando você faz essa pulverização, quem aglutinou mais no segundo turno levou a eleição. O Carlos Grana, além de poder buscar segmentos fundamentais que não são petistas, ele conseguiu formar uma corrente anti-Aidan. Eu acho que o Aidan fez um governo abaixo do que se esperava, porque quando ele entrou era a mudança, o PT estava saindo, ele estava chegando, poucas realizações na cidade sob o aspecto de grandes vitrines, grandes obras. Santo André se espera um governo ousado, um governo de grandes realizações. O Aidan não conseguiu fazer isso, e isso foi interpretado. O que aconteceu com São Bernardo? Polarizou. A polarização favorece quem está no governo, e aí o candidato Luiz Marinho acabou tendo um percentual altíssimo de voto. Insisto em dizer que o PSDB errou em não ter candidatura. Quando eu abdiquei da disputa, o William Dib, deputado federal, era candidato, o vereador Ademir Ferro estava inscrito e o presidente da Câmara, o Minami, estava inscrito. Como eu não me inscrevi, não tinha nem direito a questionar, porque tinham 3 candidatos. Era só ou fazer a prévia ou unir em torno de uma candidatura. Eles abdicaram da disputa própria para aderir ao projeto do PPS do deputado Alex Manente. Indicou-se o vice e o resultado foi esse, o colhido. O mesmo vale para Diadema. Eu vejo que foi fundamental a participação do Zé Augusto e da Maridite na disputa, porque possivelmente se eles não buscam estes votos, poderia ter migrado uma parcela disso para o Mário Real e ele poderia ter liquidado a campanha no primeiro turno. Mesmo com uma margem apertada, ela fez 9 pontos alguma quase coisa. 10%, quase né? 10%, que automaticamente migrou para o Lauro no segundo turno. O que possibilitou ele já nos primeiros 8, 10 dias do segundo turno já está à frente do Mário Reale. Então, eu sempre defendi candidaturas próprias, defendi isso para São Bernardo, defendi isso para Santo André, por uma questão estratégica, não é apenas por paixão exclusiva, um ponto de vista estratégico. O que aconteceu foi isso, não tendo a disputa, automaticamente a polarização, o prefeito Luiz Marinho se fez valer desta vantagem, porque não se dividiu, e aí não tem outro caminho. Mas a minha avaliação não é pelo achismo, é exatamente considerando no nosso entorno aqui, o que ocorreu em Diadema e o que ocorreu em Santo André. Só que em versões atípicas. Numa favoreceu ao PT e na outra desfavoreceu ao PT, que era governo. Claro, muitos analistas falam que o PSDB acabou saindo menor
do que entrou nessa eleição, né? ABC ou no aspecto nacional? No ABC, né? A estratégia talvez de tomada aqui pela coordenação não se alcançou o resultado que se esperava. Qual a sua avaliação, deputado? Não, aí não é nem é uma questão numérica. Era só olhar o número de vereadores que nós tínhamos na eleição anterior e o número de vereadores que nós temos agora. Nós tínhamos 2 vereadores em Ribeirão Pires, não elegemos nenhum. Nós tínhamos 1 vereador em Mauá, não elegemos nenhum. Nós tínhamos 3 vereadores do PSDB em Santo André, não elegeu nenhum. Nós não tínhamos nenhum em São Caetano, foi eleito 1. Nós tínhamos 3 em São Bernardo, elegeu apenas 2. E Diadema repetiu, tínhamos 2, saíram, que era o Márcio da Farmácia e o Lau, foram para o PV, elegeu o Zé Dourado e o Zé Augusto. Mas você pega na somatória ampla, diminuiu numérico. Então ainda nem por avaliação, é por uma questão lógica. Houve erro de estratégia? Eu insisto em dizer que o partido que não tem candidatura própria, a prefeitura não alavanca a chapa de vereadores. Se nós tivéssemos tido candidatura própria em Santo André, seguramente nós teríamos reeleito os nossos 3 vereadores. Se tivéssemos tido candidatura própria em São Bernardo, de 2 nós teríamos eleito 4 ou 5 vereadores. Você entende que o Paulinho Serra, que saiu do PSDB, hoje está no PSD e apoiou o Carlos Grana no segundo turno aqui em Santo André. O senhor acredita que, com o cenário que o senhor viu, ele teria chances de poder tentar aí um espaço no segundo turno? Sem dúvida nenhuma. O Paulinho representava um novo para Santo André, uma nova opção, que não era o governo rejeitado pelo Aidan e nem o PT do passado. O Paulinho representaria um novo projeto, um novo oxigênio, como representou o Lauro muito bem em Diadema e conseguiu ser o vitorioso. Cada eleição é um cenário, eleição não é uma ciência exata, tá certo? A cabeça do eleitor é muito democrático o seu ponto de vista. Mas sobre esse aspecto de fortalecimento partidário, sem dúvida nenhuma, no mínimo nós teríamos garantido, no mínimo, uma participação maior do PSDB. O Paulinho disputando não teria condições de apoiar o Carlos Grana no segundo turno, automaticamente. Caso ele não fosse, ele apoiaria o próprio Aidan, ou vice-versa, o Aidan o apoiaria. A possibilidade nossa seria muito maior. Agora, foi todo equivocado o processo aqui. O próprio presidente do partido usou até um termo pesado, que foi acometido aqui com o Paulinho Serra. A justiça está dando ganho de causa, dizendo que realmente ele foi perseguido pelo partido aqui na cidade de Santo André. O TRE manteve o mandato do Paulinho Serra? O TRE manteve, então não cassou mesmo ele saindo do partido. Agora, a gente não adianta ficar aqui num cenário como comentarista de partida de futebol que já terminou. Infelizmente foi um erro grave, diminuiu o PSDB na região e nós o que esperamos agora é que realmente o partido possa permitir uma reconstrução e que possa ouvir mais quem tem voto, quem tem voz nestas cidades onde tiveram graves erros. De que forma fazer essa reconstrução do PSDB, deputado? Aqui no caso de Santo André, é inegável que tem que ser feita, na minha ótica, a destituição da atual comissão do diretório executivo daqui, a executiva do partido, porque é inaceitável o partido que teve a força que já teve Santo André, o PSDB de Santo André, não eleger nenhum vereador. É uma coisa sem nenhuma lógica. Eu acho que tem que tirar o atual comando, trazer um quadro novo para a cidade, dentro do PSDB, para que possamos começar a vislumbrar um futuro. Porque com o quadro que tem esse aqui hoje é muito deprimente. Muito deprimente. E as urnas mostrou claramente isso. E errou, inclusive, na aliança. Tanto que, no segundo turno, o candidato apoiado pelo PSDB, que o PSDB indicou o vice, apoiou o Carlos Grana, que foi o Salles. Quer dizer, o partido ficou totalmente aqui órfão na cidade. Órfão. O que é um erro gravíssimo. E era uma cidade onde o PSDB sempre teve uma expressão muito consistente. Tanto que na última eleição presidencial, onde José Serra disputou a eleição, o Serra ganhou no segundo turno em Santo André. Não ganhou em outras cidades como São Bernardo, Diadema, próprio Rio Grande, mas ganhou em Santo André, mostrando que a sociedade aqui tem um apelo muito forte pelo partido, por essa coisa, essa identificação. Mas, infelizmente, o partido errou violentamente aqui.
Em compensação, venceu em Rio Grande da Serra, né? Quer dizer, mantendo aí um espaço importante do partido, né? O Kiko, na minha avaliação, fez um grande governo, né? Provou-se nas urnas. No começo, o Gabriel Maranhão teve dificuldade porque as pessoas não entendiam, não haviam conseguido ainda fazer a leitura de que o Gabriel Maranhão era o candidato do Kiko. Quando ele conseguiu unir uma boa avaliação do governo e mostrar à cidade que ele estaria sendo representado, a continuidade do modelo Kiko de governar estava no Gabriel Maranhão, fechou rapidamente, o Gabriel subiu e buscou a vitória. O Kiko foi um grande prefeito aqui da nossa região. Se você considerar que a cidade tem o menor orçamento, os maiores problemas sociais, maior índice de pobreza, renda per capita, todos em Rio Grande da Serra, o Kiko fez um governo que pode ser considerado excelente. E está aprovado. Foi o prefeito com a maior reeleição em termos percentual quando ele disputou, e de todos que aqui buscavam fazer o sucessor, ele foi o único que fez. É verdade. E São Caetano, qual a sua avaliação? A gente conversava aí antes de entrar no ar. É uma eleição difícil até de entender, né, deputado? Difícil de compreender. Difícil de compreender. O PSDB, o senhor entende, o senhor é defensor de que o PSDB deveria estar na chapa? Quer dizer, foi um erro não ter o PSDB? Não acho que ou foi não um faria fator, diferença? Eu acho que seria fundamental o PSDB estar na chapa. Não pensaria diferente, indicar vice. Mas não foi a ausência do PSDB que cavou a derrota da candidata Regina Maura, apoiada pelo prefeito Auríquio. O Paulo Pinheiro, São Caetano é uma cidade conservadora. O Paulo Pinheiro tem um trabalho com essa maioridade da cidade muito grande, sempre foi base dos seus mandatos de vereador. Ele já havia disputado uma eleição de deputado estadual, onde ele já havia sido bem votado. Mas ele já era uma figura razoavelmente testada. E, como fez o Kiko em Rio Grande, o Auríquio apostou numa grande técnica que não havia disputado eleições, como o Gabriel Maranhão também não havia disputado a eleição. Até então, a avaliação do governo do Auríquio, quando eu acompanhei, era boa, mas ao final caiu muito a avaliação do governo dele. Eu acho que lá fez valer a popularidade do Paulo Pinheiro. Popularidade, sujeito cabelo branco, cabelos brancos, uma imagem muito serena. E a Regina não teve o tempo hábil. É uma grande técnica, uma boa pessoa, mas é a liberdade, é a democracia, não tem jeito. E aí o Paulo Pinheiro levou a vantagem. Acho que tem um pouco também, o grupo do Auríquio é um grupo que vem de muitos anos, tá certo? É uma sucessão que veio antes do Tortorello. Pode ter tido também um pouco desse sentimento de mudança, de trocar o grupo político que sempre administrou a cidade. Mas, de toda forma, eu quero aproveitar a oportunidade a todos os eleitos de primeiro e segundo turno, desejar sucesso. Eu sou o deputado mais votado do Grande ABC, indiferente da questão partidária, e o que eu falo, eu faço. Eu tenho tentado todos os dias diminuir a distância entre as palavras e as ações. Já antecipadamente, Sérgio, fica o meu compromisso indistintamente do partido. Então isso vale para São Bernardo, isso vale para Mauá, isso vale para o Saulo, isso vale para o Paulo Pinheiro, isso vale para o Carlos Grana. Nosso mandato estará à disposição para auxiliar. Isso é importante, deputado. Todas essas cidades têm no interesse, nós estaremos disponibilizando as emendas parlamentares. Até porque quem ganha com isso é o morador do Grande ABC. Eu não posso ser incoerente. Eu venho aqui em Santo André buscar votos. Fui o deputado, depois do Grana, que é da cidade, eu fui o deputado mais votado de Santo André. Tive quase 19 mil votos. Eu tenho que dar uma explicação a essa sociedade, eu tenho que dar um retorno dessa votação. Espero de poder espero que o prefeito Luiz Marinho aceite as minhas emendas. Eu tentei mandar emendas, simplesmente não foi apresentado o projeto. Não sei se ele vislumbrava que eu poderia ser adversário político dele no pleito deste ano. Enfim, nós temos aí um trajeto. A eleição em São Bernardo é só daqui 4 anos. Eu espero de poder ajudar a cidade, quero mandar emendas. Tenho mandado para as entidades filantrópicas, quase todas de São Bernardo foram contempladas com o nosso mandato, quase todas. Mas eu quero ajudar efetivamente a sociedade, e tem coisas que tem que ser através da prefeitura. Mas isso vale, fica aqui o compromisso público no programa Opinião, que eu estou à disposição, e não é da boca para fora, é realmente para auxiliar no que puder assistir o nosso mandato, além das grandes obras,
como o metrô, pela qual eu fui relator do empréstimo já aprovado, uma obra vital aqui para a nossa região, a questão de combate à enchente, a questão da segurança pública. Tenha certeza que o nosso compromisso é com o Grande ABC. E o fato de ter participado ativamente aí da campanha de José Serra, ter sido um dos coordenadores, como é que foi esse trabalho? Quer dizer, como é que balanço o senhor faz disso? E a sensação de trabalhar tão perto aí numa campanha tão importante como a da capital, né? Que lição o senhor tira desse trabalho? Você usou o melhor termo, um grande aprendizado, né? Eu tive experiências que eu jamais imaginei que se passava dentro de uma campanha política, uma campanha muito trabalhosa. A cidade de São Paulo é um país, é um estado, são quase 12 milhões de habitantes. Então você faz uma agenda na Zona Sul para fazer outra na Zona Norte, acabou o dia. A distância para você poder atender as duas agendas é outro ritmo, porque o programa de televisão, de rádio, tem um peso muito grande na eleição, mas não é diferente das agendas de rua. O contato com o público tem que existir. Eu tive realmente uma proximidade muito grande com o candidato José Serra, tirei boas lições, apesar de não poder ser o vitorioso, fiz todo o meu possível, mas foi uma grande escola, viu, Sérgio? Foi um grande aprendizado, a experiência, a sabedoria do Serra, a participação do governador Geraldo Alckmin na campanha. Era uma campanha com bastante personalidades políticas, principalmente da cidade, do estado de São Paulo, o contato com os vereadores que foram eleitos, por sinal, eu tive a alegria de poder apoiar mais de perto o vereador Floriano Pêssaro, que foi muito bem votado, quase 40 mil votos, e outras figuras expressivas, como Andréa Matarazzo, que foi o segundo mais votado, pessoa fantástica, uma boa escola e principalmente a oportunidade de conhecer melhor a cidade de São Paulo. Quem não vive, não respira o dia a dia de São Paulo, pensa numa cidade, tanto nos dois extremos, no mais pobre e no mais rico. Quando você efetivamente mergulha dentro de uma campanha política, você pode conhecer um pouco mais o sentimento da população. E é uma cidade realmente de extremos. Uma cidade de extremos, mas muito interessante. É um case maravilhoso e espero de poder utilizar este aprendizado mais aprimorado para que possamos consagrar com vitórias. Mas foi um bom combate. Parabenizo o candidato José Serra, fez uma disputa à altura, fez uma disputa limpo, mas a democracia é isso, tá certo? Eu, inclusive, escrevi o artigo que já foi publicado pelo Diário do Grande ABC, por vocês aqui, que é o grito da democracia que vem das urnas, né? Esse é incontrolável. É verdade. E esse é o futuro político, deputado? Disputa a reeleição daqui a 2 anos? Quer dizer, qual é o seu pensamento? Dentro de um contexto desse grupo que a gente tem, formado pelo Kiko, pelo Paulinho, por vereadores, o Fábio, enfim, a gente tem um time. A ideia realmente é eu continuar, tentar buscar mais um mandato como deputado estadual na Assembleia Legislativa. Essa é a prioridade que está definida. Cada eleição é uma eleição, muito trabalho pela frente. Eu gosto da disputa, gosto do trabalho, mas sem a menor dúvida eu acho que isso passa por aquilo que nós vamos conseguir realizar, empreender com esse nosso mandato. Está indo bem? Tenho aplicado 80%, 85% do montante disponível das nossas emendas para o Grande ABC. Com segurança, Sérgio, não tem nenhuma cidade do Grande ABC que não foi atendida pelo nosso mandato. Além das obras de grande importância, como foi a nossa participação para que o Rodoanel fosse concluído, como é o nosso trabalho agora por essa questão do metrô, que vai sair do Tamanduateí, chegar até São Bernardo, passando por São Caetano e Santo André, questão do combate às enchentes, quando nós votamos uma lei que criou 2 novos batalhões de polícia, um em Santo André e um em São Bernardo do Campo. Temos que expandir o atendimento do Corpo de Bombeiros na nossa região. Então, é continuar trabalhando ao lado do governador Geraldo Alckmin para que nós possamos diminuir as injustiças sociais, diminuir as desigualdades e dar aquilo que hoje, mais do que nunca, é vital, um pouco mais de conforto. Nunca uma eleição se debateu tanto sobre a questão da mobilidade urbana. É verdade. Saúde é fundamental? Inegável. Toda pesquisa de opinião que você faz, a saúde pública é indicada sempre como o quesito principal. Algumas cidades vêm seguido de educação, segurança, mas a mobilidade urbana passou a ser um negócio vital, porque a falta dela traz desconforto. Sérgio, eu um dia ouvia um trabalhador, ele mora em São Bernardo e trabalha em Osasco.
ele cumpre uma jornada de 8 horas de trabalho, ele fica 5 no trânsito. Não tem lógica isso. O cidadão está acabando com a qualidade de vida dele por falta de ter opções viárias, tanto para automóvel, para caminhões e para o transporte coletivo de massa, que aí sim nós temos que atender através dos trilhos. Esse é um desafio dos 7 prefeitos, né, deputado? Discutir isso no consórcio, discutir uma mobilidade urbana aí, regional, né? E eu não vejo isso, Sérgio. Até para fazer um desabafo, eu não vejo que isso é uma pauta prioritária. Nós não temos um sistema semafórico das regiões que se possam estar conectados. Mauá é conectada diretamente com Santo André. Santo André diretamente. A Pereira Barreto é uma via única. Ela não pertence à cidade A ou à cidade B. Aí você pega São Bernardo pela Avenida Piraporinha, é uma avenida única. E você sequer tem um sistema inteligente de corredor semáforos. ABD, né? Corredor ABD, que une de Diadema até Mauá, quase, pegando a Avenida do Estado. Então, esse assunto tem que se tornar prioridade, além dos grandes investimentos, a reformulação dos trens da CPTM, que é trazer uma nova modalidade, como de dar a qualidade de um metrô aos trens da CPTM, onde você possa diminuir o tempo com o Expresso ABC, da onde de Mauá até a Luz você vai poder fazer isso em menos de 20 minutos, percurso que hoje você demora em algum período quase 1 hora. Então tudo isso tem que avançar para a gente efetivamente dar mais qualidade de vida. Nós temos que ampliar o sistema de atendimento médico, nós temos 2 bons hospitais, que é o Mário Covas e o Serraria, futuramente terá o Hospital de Clínicas em São Bernardo, onde o governador Alckmin liberou 20 milhões para auxiliar na compra de equipamentos, que também vai diminuir este problema, é uma obra que eu reconheço importante e entendo que foi fundamental e o governo do estado tem que continuar auxiliando, mas nós podemos trazer novas AMEs para cá. Eu tenho pedido há tempo uma unidade do Centro de Reabilitação Luci Montoro, que é um equipamento na área médica, mas não é para tratar efetivamente de um caso, reabilitação. Hoje, com o aumento do número de motocicletas, infelizmente aumentou muito o número de acidentes. E isso tem sido extremamente preocupante. Por quê? São trabalhadores que acabam ficando afastados e se você oferecer um equipamento de reabilitação de alto nível, como é o Luci Montoro, inclusive você pode reabilitar esse trabalhador para voltar com menor tempo para o trabalho. Acho que nenhum trabalhador tem prazer de ficar em casa vítima de um acidente. É verdade. Quanto mais rápido possível, ele quer estar restabelecido para a sua família e para o seu emprego. É verdade. Deputado, claro que ainda é cedo, mas não tem como deixar de perguntar para o senhor. Eleição para prefeito, o senhor ainda deseja disputar a prefeitura? Está nos planos? Ainda vai esperar 2014? O que o senhor pensa sobre isso? Na mesma linha de respeito do cidadão, Sérgio, aí é um cidadão mais especificamente de São Bernardo, se nós temos esse compromisso nesse momento de fazer a disputa buscando a reeleição de mais um mandato na Assembleia Legislativa, a gente tem que ter respeito pelo cidadão. Então a prioridade agora é o mandato de deputado estadual, espero de poder reconquistar mais um mandato, eu estou no 3º, neste caso nós estaríamos indo para o 4º mandato, e aí fazer uma nova avaliação. Eu acho que vida pública não é o que eu quero, é o que as pessoas enxergam que eu possa ser e principalmente aquilo da melhor forma que eu possa representá-los. Nós estaremos inteiramente envolvidos nesta nossa busca de uma reeleição de deputado estadual, na eleição do governador Geraldo Alckmin, na sua reeleição para o governo do estado. Teremos candidato a presidente da República, que vai ser vital, até porque virá um nome novo. Não entendo que o José Serra, a quem eu tive tão próximo. Eu acho que o Aécio é um dos nomes. Hoje eu acho que é o nome que mais desponta, mas o Aécio tem o grande desafio de unir mais o partido. Nós temos que pegar todas as correntes partidárias e realmente sair fortalecido. Entendo que será vital a política de alianças, e aí o governador Eduardo Campos de Pernambuco se tornou uma figura de destaque nacional pela ascensão do PSB, pelo posicionamento político, por ganhar cidades importantes, não só capitais, mas cidades importantes como Campinas foi conquistada pelo PSB, numa aliança com o PSDB. Então, cada coisa é o seu tempo, né? O tempo que nós discutimos neste momento é a próxima eleição, que vai ser a de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.
Tá certo, ainda vamos voltar a falar muito sobre isso, deputado. Deputado, nosso programa está chegando ao final, eu queria agradecer demais a sua presença aqui. Para a gente, novamente, foi um prazer, uma honra ter o senhor, sou como um especialista, um político que conhece tanto, poder dar uma aula aí para a gente, contando um pouco do que o senhor pensa, do que o senhor imagina, enfim, trazendo tanta informação para o internauta, para o que acompanha aqui o nosso programa Opinião. Obrigado, viu, deputado? Sérgio Vieira, eu que agradeço a oportunidade, me coloco sempre à disposição de vocês, especialmente, este instrumento vital para a nossa região, que é o Diário do Grande ABC, o programa Opinião, muito bem conduzido aqui por você, que eu conhecia como repórter de jornal e hoje conheci como apresentador de um programa pela internet. Digo de passagem, está de parabéns pela condução. Espero de poder ter esclarecido as suas perguntas e através das suas perguntas os seus internautas, e sempre que achar necessário me coloco integralmente à disposição sua e do telespectador que nos acompanhou. Uma grande noite a todos vocês e meu muito obrigado. Obrigado, deputado, mais uma vez, e um agradecimento especial a você, internauta. Você sabe, pode participar do nosso programa pelo e-mail dgabctv@dgabc.com.br. O nosso programa Opinião vai ficando por aqui e eu aguardo você na nossa próxima edição, na terça-feira que vem. Muito obrigado e até lá.